Olá, pessoal. Estou aqui com o professor Guaraci Araújo, meu amigo pessoal, professor da PUC-MG e autor também do Guia Politicamente Incorreto da Extrema-Direita, um podcast que é muito legal de ouvir, eu recomendo. Eu sou o Fábio Belo, também autor do podcast Conversas Virtuais sobre Psicanálise, e esse episódio vai para os dois podcasts porque a gente está com esse projeto de discutir filosofia, política e psicanálise juntos. E hoje a gente começa conversando sobre o que a gente pode chamar de moral de pedra. E a gente retira isso do Sartre, que está presente no livro dele, Reflexões sobre a Questão Judaica, de 1946, no qual ele vai discutir o antissemitismo. A gente vai deixar todas as referências do livro em português e outras línguas nas descrições dos nossos podcasts. E vou passar logo a palavra para o Guaraci sobre o que é essa moral de pedra, um pouco dessa história, né, Guaraci, assim, do que esse livro tem na história da filosofia, lembrando rapidamente que esse livro vai ser retomado pelo Adorno um pouquinho depois e pelo Fanon, né? Enfim, é um livro fundamental na história da psicanálise, inclusive, porque ele é um pontapé inicial para discutir psicanálise e a luta antirracista. Mas explica pra gente um pouquinho que livro que é esse, o que é essa moral de pedra? Bom, Fábio, muito obrigado, em primeiro lugar, por estar aqui, né? A gente está fazendo esse programa juntos. Estou muito satisfeito, né, com a possibilidade de estar trabalhando com mais pessoas e criando relações, né, diante de tudo que nos cerca hoje. É muito importante isso. Também tem um outro objetivo aqui que eu queria, né, levantar nessa fala, que é o de oferecer para quem está vivendo no Brasil um tanto quanto caótico e de muito difícil compreensão que nós vivemos hoje, tentar elucidar um pouco o que está acontecendo a partir de uma discussão de conteúdos que tem a ver com a extrema-direita que se encontra no poder hoje no nosso país. O caso do Sartre é bastante interessante, como o Fábio mencionou. O Sartre foi prisioneiro de guerra e teve uma oportunidade muito privilegiada de observar os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. E aí, no ano de 46, ele publica esse livro que vai, entre outras coisas, apresentar a figura do antissemita. E o antissemita, tal qual é descrito pelo Sartre, parece muito com as descrições que nós temos de extremo-direitistas. O que é a moral de pedra? O Sartre fala o seguinte: para algumas pessoas, perceber que os valores sociais se transformam e que por essa transformação indivíduos que antes eram pouco valorizados agora começam a ser mais, grupos que eram pouco valorizados agora começam a ser mais. Sartre nos diz que isso gera em algumas pessoas um sentimento muito agudo de incômodo, um ressentimento diante dessa mudança de lugar. Esse ressentimento se expressa numa frase que eu creio que todo mundo aqui já ouviu alguma vez alguém falar: as pessoas têm que saber o seu lugar. Quem elocuta isso, difunde isso, de fato está sugerindo que as escalas de valor na sociedade não deviam se transformar tanto, que elas deviam ser estáveis e, no caso do extremo-direitista até mesmo, absolutas. Isso quer dizer que o extremo-direitista tipicamente idealiza um passado e os costumes deste passado, deixa de lado tipicamente tudo que havia de ruim, tudo que havia de negativo, para preservar uma imagem muito idealizada e fantasiosa. E essa imagem fantasiosa pretende nos oferecer a ideia de que os seres humanos só podem ser certos, agindo de certas formas, de uma maneira, vamos dizer assim, né, que você pega os valores que uma sociedade carrega na sua história e os torna pétreos, duros. E a partir desses valores duros, você avalia as outras pessoas. Então não tem uma mobilidade social possível, parece uma moral avessa à contingência, né, Guará? Assim, tipo, pensando que, já começando com a nossa livre associação que caracteriza a nossa amizade, né? Pensando no Richard Rorty como um dos meus autores prediletos aqui, a solidariedade, a contingência, como algo que valoriza e que está no centro da vida burguesa contemporânea, né? Parece que essa moral de pedra é completamente avessa a isso, assim, como se a gente ainda voltasse em uma corruptela do The Right Man in the Right Place, né? Assim, mas as pessoas têm que estar no lugar certinho, marcados aristocraticamente. E se a gente vê, para pensar no Brasil, do cara da rodoviária que vai para o aeroporto, gera esse desconforto gigante porque socialmente não é o lugar dele. Então é como se tivesse um certo tipo de, você diria,
um fetiche da posição social? Assim, você diria que tem uma aversão, como se estivesse preso mesmo num lugar específico, esse lugar é só meu? Olha, para falar disso, Fábio, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando de um livro muito interessante da socióloga norte-americana Arlie Hochschild. O livro, em tradução, se chama Estranhos no Nosso Próprio País. Essa socióloga, ela entrevistou trumpistas, né, nos Estados Unidos, gente ligada ao chamado Tea Party, né, que é um grande movimento reacionário que emergiu na política norte-americana. E ela entrevistou um monte de personagens, né, de pessoas normais, pessoas tipicamente pobres, que têm uma vida muito difícil, mas que votam no Partido Republicano e que votaram entusiasticamente no Trump. Depois de conviver com esse pessoal um tempo, a Hochschild chegou à conclusão de que eles tinham uma percepção da realidade social que ela vai chamar de teoria da fila. Ela vai falar assim, olha, essas pessoas foram convencidas ao longo de sua vida a acreditar que se elas fizessem tudo certinho, se elas fizessem todas as coisas certinhas, como o papai e a mamãe sempre mandaram, um dia ela ia chegar no sonho americano, no modo de vida que o chamado American Way of Life parece oferecer para aqueles que têm melhores condições, mais privilegiados. E aí a Arlie Hochschild fala que a partir da ascensão do Obama à presidência dos Estados Unidos, esse pessoal começou a ter uma sensação incômoda de que a fila na qual eles estavam há décadas, passando a vida ali, estava sendo furada por minorias, furada pelos afro-americanos, furada pelas feministas, furada pelos movimentos LGBTQ e etc. E a partir daí, ela supõe, ensejou-se um gigantesco ressentimento. Lembrando as referências que a gente for citando aqui, a gente vai colocar na descrição do podcast. Você falando, Guaraci, me dá a nítida impressão que a gente pode articular isso com dois conceitos fundamentais da psicanálise, né? O narcisismo e o fetichismo, né? O narcisismo como sendo um amor idealizado pelo próprio eu, como que a gente vai fabricando a nossa imagem, como que essa imagem ela está ligada a lugares sociais. E quando Freud, na década de 20, né, propõe a ideia de fetichismo, final da década de 20, ele está propondo um amor inflexível também, um modo de amar o objeto de uma maneira inflexível. Então, inflexível e muito parcial. Se a gente pensar nos dois conceitos juntos para pensar posicionamento social, narcisismo, um narcisismo fetichista, eu não consigo flexibilizar minha posição social, eu não aceito que o outro faça valer a contingência da vida social burguesa, eu estou sendo fetichista. Quando eu digo negros não podem frequentar certos lugares, estrangeiros não podem frequentar certos lugares, gays não podem se casar. Eu estou sendo fetichista do ponto de vista social, estou usando isso que o Sartre está chamando aqui de moral de pedra, porque eu não consigo abrir para a contingência, que é a promessa da Revolução Burguesa. Então, assim, pensando aqui com a psicanálise, né, estou tentando articular isso que você tem trazido, como que as nossas escalas de valor, que deveriam ser cada vez mais flexíveis e abertas, elas tendem também até por uma questão narcísica, assim, da gente se angustiar, porque qual que é o ponto? Quando eu abro a escala social para a contingência, eu perco as certezas que fundamentam a minha identidade. Isso gera angústia. Sim, claro. Olha, Fábio, eu acho que a gente pode falar duas coisas. Uma coisa que a gente poderia considerar um pouco mais positiva para quem desenvolve esse ressentimento, né? Positivo entre aspas, né? Mas a favor dela. O mundo capitalista moderno e sobretudo contemporâneo é acelerado, complexo e nele ocorre aquilo que Peter chamava de destruição criadora. Então, isso quer dizer que em modos de vida mais tradicionais o impacto é gigantesco. Você viveu um modo de vida, por exemplo, rural, no qual a transmissão de comportamento era muito típica e comum, recorrente. E aí, de repente, esse sujeito que foi criado no ambiente rural vai parar num ambiente urbano e onde profissões desaparecem e aparecem, né? Onde valores sobem e caem, onde os horizontes de organização da vida social, política, até mesmo individual, são muito precários. Então, é de se compreender, num certo sentido, que essa precariedade das transformações transforme a contingência em uma coisa incômoda. E você começa a se preparar meio sempre para que a contingência te traga o pior. Então, eu acho que tem que se considerar também, né, o tipo de angústia psíquica que a gente tem nessas pessoas. Mas, do outro lado, a gente tem que lembrar o que o Sartre falava,
que essas pessoas precisam de pensar em uma coisa que é importante. O que a sua opinião faz com outras pessoas? Qual que é o resultado da sua opinião sobre outras pessoas? A sua opinião é realmente uma coisa que a gente deve aceitar de todo jeito, sem pensar, né, nas consequências que as pessoas vão ter quando essa opinião for muito difundida? É realmente aceitável fazer uma coisa dessa? E aqui eu acho que a gente tem um ponto que é muito negativo em se considerando esse tipo de comportamento. Perfeito. Para voltar para o Hort um pouco, né? Se a gente não pensa nesse efeito de solidariedade que as nossas opiniões têm, tem um efeito pragmático, né? Se eu estou dizendo, não, as pessoas não podem se mover socialmente, se eu fetichicizo, por assim dizer, as posições sociais, eu abro mão da solidariedade. Eu abro mão da empatia básica de que as pessoas merecem, por exemplo, para falar do Brasil, comer todos os dias. Básico, eu mereço não pensar se eu vou ter comida ou não amanhã. Que é algo óbvio pra gente, né, Guará? Assim, na nossa classe social, classe média, a gente não pensa, sinceramente, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, a gente não pensa se a gente vai ter comida amanhã ou não. Isso não é uma questão que a gente fica se debatendo angustiado. Sim. Mas a gente está falando de milhões de pessoas no Brasil que estão pensando nisso seriamente. Que não vão ter comida hoje à noite. Sim. Para crianças. Sim. Então, assim, que tipo de fetichismo que impede esse tipo de empatia básica? Bom, aí a gente tem muitas coisas para falar, Fábio. A expansão do extremo-direitismo, ela envolve o que a gente pode chamar, é típico isso, né, de anempatia. A difusão da cultura extremo-direitista normalmente se faz acompanhar de gestos a partir dos quais as pessoas se dissociam de outros tipos, a partir tipicamente do mecanismo do bode expiatório, que é um mecanismo que é essencial para a gente entender a história da extrema-direita toda. Não tem nada que é mais recorrente na história da extrema-direita do que o uso de bodes expiatórios. O bode expiatório, ele é um recurso político muito poderoso, sempre foi, né? É o primeiro a se aperceber da possibilidade de usar esse tipo de mecanismo e de jogar politicamente assim, foi Júlio César, na antiguidade, né? Quando ele postulou que um princípio central para a ação política e bélica era dividir para imperar. Então, o extremo-direitista ele produz esse tipo de efeito, e esse efeito, né, de divisão favorece muito que você olhe para as pessoas da sociedade assim, faz parte da minha turma, é ótimo, não faz parte da minha turma, nem é gente. Não é gente. Não tratamos como iguais ou como estão no mesmo barco o cara que está dormindo debaixo da marquise. É como se a gente não tivesse no mesmo barco, como se a gente não fosse próximo daquela pessoa de nenhuma maneira, né? Mas nós estamos. Muito! Nós estamos exatamente no mesmo barco. E é incrível como que as forças ideológicas da extrema-direita fazem a gente apoiar, por exemplo, né, as pessoas apoiarem, senso comum, colocar pedra debaixo das pontes para as pessoas não terem nem debaixo da ponte para dormir. Como que isso foi uma política pública adotada aqui em Belo Horizonte, em São Paulo e no Rio. Isso foi política pública, teve dinheiro público gasto com isso, por exemplo. Então, é uma anempatia, né, radicalizada, o que me faz pensar nesses termos, para pensar com a psicanálise aqui, no certo fetichismo da posição social, que está baseado, só para voltar ao texto do Freud, né, o texto de 27, obviamente numa negação, numa recusa, né, uma rejeição da diferença. Se o Freud ali está dizendo da rejeição da castração, hoje a gente consegue reler esse texto pensando na rejeição da diferença e no efeito perverso que isso necessariamente vai ter. Né? Eu reduzo o outro ao objeto, à coisa, ao animal, ao homo sacer, enfim, aquilo que pode ser destruído. Olha, Fábio, nessa sua última fala você tocou em muitos temas que são temas relevantes para a gente entender o que é extremo-direita. Eu tenho defendido, né, e o meu podcast, inclusive, também tem a ver com isso, que nós precisamos conhecer um pouco melhor essa história, essa tradição, essa maneira de pensar, essa maneira de se conduzir nos assuntos políticos, né? O que você apresentou aí, eu acho que vai nos dar ensejo para mais alguns programas. Maravilha. Então a gente vai interromper, deixando esse gostinho, eu espero, de quero mais em todos vocês. Recomendo a audição do podcast do Guará, Guia Politicamente Incorreto da Extrema-Direita,
está no YouTube e no Spotify. É fácil de achar, procurem lá, professor Guaraci Araújo, meu amigo. Vamos continuar então a conversar. O pontapé inicial é esse, recomendo a leitura do texto do Sartre. Os textos citados aqui vão estar todos listados na descrição do episódio, nos 2 podcasts, e nos próximos encontros a gente vai falar de outros temas assim para a gente pensar nessa guerra cultural, né, Guará, que a gente está vivendo, tão importante no Brasil. É verdade. Vivemos hoje nesse país uma verdadeira guerra cultural e as consequências dessa guerra cultural estão se fazendo sentir na nossa vida de formas muito claras. Nós precisamos de entender melhor o que está acontecendo e o nosso projeto aqui é também de ajudar as pessoas nesse sentido. Vamos junto. Né? Valeu. Bora! Um abraço, pessoal. Valeu, gente.